campanha Novembro Azul 2023 tem o objetivo de divulgar informações sobre a saúde do homem. Além disso, procura fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento do câncer de próstata. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, esse é o segundo tipo de câncer que mais acomete os homens. No Brasil, estimam-se aproximadamente 72 mil novos casos por ano. Para o triênio de 2023-2025, é essa a segunda maior causa de óbito por câncer na população masculina. Minha gente, o assunto é sério. Para falar sobre isso, a gente conversa com o médico urologista, Dr. Antônio Augusto Neves. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa casa. Boa tarde. Bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, a Biane, Léo. É uma alegria estar aqui mais uma vez falando mais de saúde do que de doença, né? Porque trabalhar com a prevenção é o melhor caminho, né? É bem bonito isso, viu, doutor? Porque quando a gente fala de prevenção, exatamente é para evitar ficar doente, né? Exatamente, é isso mesmo. Né? A campanha Novembro Azul, ela vem justamente por conta disso, né? Relembrar e reforçar os homens da importância do autocuidado, né, dos homens procurarem, né, o médico, procurar o serviço de saúde, se cuidarem no dia a dia para evitar as doenças mais graves depois, né? Doutor, para a gente só entender um pouco mais, porque geralmente são as mulheres que puxam a orelha dos homens, o que é a próstata? A próstata é uma glândula, né, que todos nós homens já nascemos com ela, né? Ela fica localizada logo embaixo da bexiga e ela tem duas funções. Ela auxilia no controle urinário e ela produz o líquido, né, seminal para nutrição dos espermatozoides. Então eu costumo até brincar que nós estamos aqui porque o nosso pai tinha próstata. Então ela é muito importante para o processo de reprodução, né? Só que ela fica, né, digamos assim, rudimentar até a época de adolescência, aí que ela começa a desenvolver, depois exerce todo o papel dela ao longo da vida, né? Mas é principalmente depois dos 40 anos que ela começa a dar problema. Aí a importância dos cuidados, né, e de fazer os exames preventivos. A gente consegue identificar um sintoma, por exemplo, ou é aquela tal daquela doença silenciosa? Né? Tudo vai depender, porque assim, a próstata é uma glândula que ela fica interna e fica numa posição que, quando ela está normal, ela dificilmente dá algum sintoma, né? E é a partir do momento que ela começa a dar alguns problemas que, dependendo do problema que acomete a glândula, né? Que nem tudo que dá na próstata é necessariamente câncer, mas a partir que ela começa a ter algum problema, aí que pode ou não causar algum sintoma. Aí que é importante procurar o médico para fazer a diferenciação, se é uma alteração natural do processo de envelhecimento ou se pode, eventualmente, ser um câncer de próstata mesmo. O câncer, sim, ele é silencioso, ele é sorrateiro, digamos assim, né? Ele vai crescendo, vai desenvolvendo e, normalmente, quando o câncer de próstata começa a dar sintoma, a maioria das vezes já está em fases mais avançadas. E é isso que a gente não quer. A gente quer que o homem procure o médico para, se eventualmente tiver um câncer, né, descobrir em fases iniciais, porque é um câncer que, ao mesmo tempo, ele tem uma incidência muito alta, mas é um câncer altamente curável, né, desde que descoberto em fases iniciais, né. E, doutora, a gente fala muito da saúde da mulher aqui, né, e fala que a mulher sempre vai ao médico ginecologista uma vez ao ano. Sim. E nos nossos 40 anos, a partir dos 40 anos, a gente também faz a prevenção do câncer de mama. Isso mesmo. Os homens, eles também têm uma certa idade para começar a fazer essa prevenção? Como funciona? O homem devia ser igual a mulher nesse sentido, né? Desde jovem procurar o médico, né? A mulher tem essa cultura, né, de menstruou a primeira vez, muitas vezes a mãe já leva no ginecologista para fazer os exames de rotina, né? A partir dos 40 começa a fazer a prevenção do câncer de mama. No homem é a mesma coisa. O ideal seria que, a partir da infância ou mais tardar no começo da adolescência, já procurar o médico já para fazer as orientações de saúde, né? Início de atividade sexual, das orientações que tem que ser feitas e tudo mais. Mas principalmente depois dos 40 anos, aí que o homem começa, né, a ter que ter as preocupações com a saúde da próstata, né, especificamente, porque normalmente é a partir dessa idade que ela começa a dar problema e muitas vezes pode dar problema sério. E antes ela pode dar um problema também ou não? Ela é simplesmente a partir dessa idade? Não. Existem casos que você identifica algo antes? Na verdade, sim, ela pode dar antes dos 40 anos outros problemas, como, por exemplo, a prostatite, que é uma infecção, né, bacteriana, a maioria das vezes que dá na próstata. Muitas vezes uma bactéria do meio externo entra no canal urinário e ascende, né, via uretral até a próstata, né, e aí pode inflamar a glândula, né. Isso pode cometer pacientes de qualquer idade, né, inclusive pacientes na adolescência, adulto jovem, né.
A hiperplasia, que é aquele crescimento da próstata relacionado à idade, pode acometer eventualmente alguns pacientes a partir dos 30 anos, eventualmente, né? Agora, o câncer é mais comum depois dos 50 anos, e eventualmente na faixa dos 40 a 50 pode acometer também. Abaixo dos 40 aí já é bem raro o câncer de próstata, né? E aí o senhor falou um pouquinho de sintomas. Quais seriam esses sintomas, doutor? Vai depender justamente do que está acontecendo. A doença mais comum da próstata, na verdade, é a hiperplasia prostática benigna, que a gente chama, né? Que é aquele crescimento natural da próstata relacionado à idade, né? Aquele aumento da próstata, né? E pela localização da próstata, como ela está logo embaixo da bexiga, o canal da urina passa no meio da próstata, né? Os principais sintomas são sintomas urinários, né? Ela cresce, aperta o canal, tampa a saída da bexiga, muitas vezes dá jato urinário mais fraco. O paciente tem aquela sensação que faz xixi e não esvazia toda a bexiga, começa a acordar muito à noite, porque acaba não tendo uma boa diurese, uma boa micção, né? Então não tem esvaziamento urinário adequado, né? Então dor para urinar, né? Então esses são os principais sintomas da hiperplasia, né? Já o câncer de próstata, como eu falei, nas fases iniciais ele não dá nenhum sintoma, porque a maioria das vezes ele é posterior, ele não tem contato necessariamente com a uretra, né? Nem com a bexiga, nem com outros órgãos, né? Então ele vai crescendo, vai desenvolvendo, né? E muitas vezes quando ele começa a dar sintoma ou câncer de próstata, né? Normalmente já é sintomas quando já está com a doença localmente avançada, ou seja, ela já está invadindo outros órgãos, né? Ou até mesmo o paciente, infelizmente, pode abrir o quadro com sintomas de metástase, né? Dor óssea, muitas vezes falta de ar por conta de metástase pulmonar, né? Aí é um quadro mais triste, né? Infelizmente, né? E existem predisposições, doutor? Por exemplo, alguém na família que já tenha algum remédio, algum mau hábito de vida, isso também predispõe, pode acelerar isso? Pode, infelizmente pode sim. A gente sabe que quem tem parentes de primeiro grau, né, pai ou irmão com câncer de próstata, né, ele tem um risco 2 vezes aumentado de ter o câncer também. E hoje tem alguns estudos que indicam que quem tem história de câncer de mama na família, também os homens podem ter um risco aumentado de câncer de próstata, porque existe um gene que a mulher carrega, que aumenta o câncer de mama, mas se o homem carregar esse gene, né, ele pode ter um risco aumentado de câncer de próstata também. Então hoje o câncer de mama também deve ser questionado toda vez que a gente está na consulta, né? Doutor, e o exame? Como é que a gente faz esse exame? É só o exame de toque ou tem uma outra maneira da gente identificar? Na verdade, o que acontece, né? A gente recomenda, pelo conta da incidência, né, a estimativa hoje é que 1 a cada 6 homens vai desenvolver o câncer de próstata ao longo da vida, né? Então, é um número muito Nossa, alto. é um número muito alto. Muito alto. No Brasil, a estimativa um número altíssimo, a estimativa é que seja diagnosticado um caso a cada 8 minutos no Brasil e um caso de óbito a cada 40 minutos de câncer de próstata no Brasil. E esses números, na verdade, muitas vezes são subnotificados, né? Então, possivelmente a incidência é até maior. Agora, é recomendado que, né, por conta da incidência alta, todo homem a partir dos 50 anos, né, que é a faixa que começa a ter mais risco, ele faça o exame anual do PSA, que é um exame de sangue simples, né, como qualquer outro exame de glicose, colesterol, um hemograma, né? Então, um exame de sangue simples, né, que o PSA mais alto, ele já pode acender uma luz de alerta com relação à presença do câncer de próstata, né? E complementarmente, né, exame somatório com o PSA, o exame do toque retal também, que é um exame que a gente sabe que tem muita tabu por cima dele, mas é um exame extremamente rápido, dura em torno de 5 a 10 segundos, entendeu? E é um exame que ajuda também a identificar a presença do câncer. Pensa isso, doutor. É uma coisa muito rápida que vai salvar a sua vida, né? E vida é uma coisa que a gente tem muito tempo para viver. Então é necessário parar com esse tipo de preconceito para cuidar da saúde. E a gente vê muito isso. O senhor acha que isso melhorou, doutor? Que hoje os homens estão um pouco melhores em relação à saúde ou ainda não? Sim, na verdade tem melhorado. A gente tem visto no dia a dia, inclusive estatisticamente, que tem melhorado, né? Essa questão do tabu, justamente por conta das campanhas de conscientização, os homens têm ficado cada vez mais esclarecidos e mais conscientes, né, da importância do cuidado. Mas ainda assim está longe do ideal. A estimativa no Brasil é que 80% das mulheres façam seus exames de rotina regularmente, né, mas somente 20% dos homens façam esse exame. Olha só, acabar com esse tabu aí, gente, pelo amor de Deus. Tem perguntinhas do Instagram. Vamos colocar pra gente aqui, da Juliana. Meu pai tem 63 anos e está com a próstata aumentada. Toma um remédio Combodart. Ele vai ter que tomar esse remédio pelo resto da vida? Obrigada, Ju. Pois é, então, o resto da vida é muito tempo, é difícil dizer, tem que avaliar a situação. Mas o que eu costumo falar para os pacientes que fazem uso de medicação para hiperplasia, que é esse que eu estou entendendo que ele está tendo, né, que é aquele crescimento da próstata, né?
boa parte dos pacientes vai sim precisar tomar a medicação pro resto da vida. Por quê? Porque a idade só vai para frente, ela não vai voltar, né? Então, muitas vezes as remedicações ajudam a controlar um crescimento, né? Mas, eventualmente, o retorno, o tamanho da próstata, como era antes, muitas vezes não vai ter. Hoje a gente tem as alternativas cirúrgicas, né? Inclusive hoje em dia a gente tem várias técnicas de cirurgia minimamente invasivo, né? Que você consegue fazer sem incisão nenhuma, né? Com recuperação rápida, que ajudam sim ao paciente muitas vezes a evitar de tomar a medicação, de ter que tomar a medicação pro resto da vida, né? Porque você faz a cirurgia aí sim a tendência desse paciente é que ele consiga ficar sem tomar a medicação. Mas é tudo avaliado também, né, doutor? Sim, tudo isso precisa ser avaliado, né? E essa cirurgia extrai a glândula, não? Quando é hiperplasia, que é esse crescimento da próstata, não precisa. Você consegue fazer uma cirurgia por dentro do canal mesmo, que você tira todo o adenoma, né, que é a parte no miolo da próstata que está crescido, que é o que está atrapalhando a micção, né? E aí, só que você consegue preservar a cápsula da próstata, que traz alguns benefícios, né? Diminui muitos efeitos colaterais. Acaba que, pelo fato de você não mexer na cápsula, tem muito menos risco de incontinência e problemas de disfunção sexual no pós-operatório também, né? Então, é uma alternativa muito viável para esses pacientes que têm hiperplasia e que muitas vezes querem parar de tomar a medicação. Né? Interessantíssimo. Mais perguntas daqui é da Cláudia. O homem que tem doença de Crohn tem mais possibilidade de ter câncer de próstata? E aí, doutor? A doença de Crohn que ela está perguntando. Crohn também. Sim, a doença de Crohn. A doença de Crohn é uma doença intestinal inflamatória, né? Que atrapalha muito a qualidade de vida, pode ter outras complicações, mas o Crohn especificamente, ele não aumenta o risco de câncer de próstata, né? Não tem nenhuma relação estatística, não. E como é o tratamento, doutor? O tratamento vai depender muito de quando que foi feito o diagnóstico da doença, né? Porque, infelizmente, como eu falei, hoje a gente se depara com muitas doenças avançadas, então muitas vezes a gente não consegue oferecer, nesses casos, uma doença curativa a mais, né? Mas o que a gente quer com essas campanhas de conscientização é justamente descobrir no começo. E descobrindo no começo, as chances de cura são muito altas. Então, toda vez que a gente fecha um diagnóstico, né, a primeira coisa é acolher o paciente, explicar para ele que a doença dele tem tratamento e, na grande maioria das vezes, ele tem cura, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa deixar claro. E a gente vai partir para o tratamento curativo. Hoje, o tratamento curativo, ele é baseado principalmente na cirurgia, né, que é a prostatectomia radical, né? Que aí sim, nesse caso, tem que fazer a retirada de toda a próstata com cápsula e inclusive com as vesículas seminais, que são duas estruturas anexas à próstata e que podem carregar tumor, né? Agora, quanto antes você descobrir a doença, menos radical é a cirurgia e mais preservadora é a cirurgia também, com muito menos consequências e sequelas futuras, né? Por isso a importância de se diagnosticar a doença mais cedo. Né? E sempre a cirurgia, doutor, ou também tem os tratamentos com quimioterapia, radioterapia, tudo também? A radioterapia também pode ser usada como uma forma de tratamento curativo, mas aí vai depender de outras situações também, né? A gente sempre tenta pensar na questão da cirurgia como uma base principal de tratamento, porque a cirurgia você tem algumas vantagens, né, que você pode oferecer para o paciente em relação aos outros tratamentos, mas a radioterapia também é uma alternativa de tratamento curativo, né? As variações da radioterapia, como braquiterapia e outras modalidades, né? Agora, quimioterapia você pode fazer também, mas hormonioterapia, que é muito feito para câncer de próstata, principalmente em fases avançadas, com bloqueio hormonal, que você consegue estabilizar o crescimento do tumor, mesmo e eventualmente até mesmo das metástases, né? Mas a gente oferece mais quando a doença é avançada. A doença localizada é a cirurgia, que hoje você, como eu falei, você consegue fazer por vias minimamente invasivas também, né? Você consegue fazer por via robótica, inclusive, né? Ou a radioterapia. Esses são os tratamentos curativos. Na né? rádio é possível voltar ao câncer, doutor? Infelizmente, sim, também. Como eventualmente na cirurgia também pode, entendeu? Então, tanto uma quanto a outra, você tem que manter na verdade, qualquer doença oncológica, infelizmente, ela estatisticamente pode voltar, né? Então, você precisa acompanhar esse paciente por pelo menos 5 anos. A vantagem da cirurgia é que muitas vezes você tem alguns indícios que você consegue acompanhar, inclusive o PSA, por exemplo, né? Que ele é um PSA que fica mais sensível, então você consegue ter um controle melhor da doença no pós-operatório, né? Mas, com certeza, mais uma vez, né? Se você descobre no começo e fazendo tratamento curativo, né, a chance de voltar é muito menor, entendeu? Por isso a importância do diagnóstico precoce. O caminho é a prevenção. O caminho é a prevenção, não tem nem dúvida, entendeu? Não tenha dúvida. Olha... E depois de uma cirurgia, tem que voltar sempre ao médico também, né, doutor? Exatamente. E outra coisa que eu queria reforçar aqui é porque, e falando de saúde, né, como eu falei no começo da entrevista, que a gente quer ver de falar de saúde, não de doença, né?
Nosso objetivo sempre é fazer a cirurgia, se for essa a definição de tratamento, de modo que, passado o período pós-operatório, o paciente consiga retornar a todas as suas atividades que ele fazia antes, retornar à vida normal, retornar ao convívio da família de uma forma saudável, do mesmo jeito que ele fazia antes de ter tido a doença, né? Esse é o nosso objetivo. E é importante falar exatamente isso, bonito isso, doutor, porque às vezes o homem fica com medo de ir ao médico, quando descobre fica com medo de fazer a cirurgia e ele fica com medo, a minha família, de repente pode ter algum problema em casa, eu sou o provedor da casa, mas se você não se cuidar, o medo é muito maior. Então, com medo de algum problema sexual, porque o homem tem esse tabu também, né, doutor? Sim. Ele envolve esse medo, né? E quanto mais retardada a doença, mais chance ele tem de ter todos esses problemas aí, né? Aí, ó. Doutor, muito obrigada. Eu acho que a gente devia fazer mais pautas de saúde do homem, né? Porque por mais que às vezes os homens demorem um pouco mais para procurar, as mulheres vão puxar a orelha e vai ficar falando até ali, né, doutor? Concordo. Não é? Verdade. Para evitar, não aguento mais a minha esposa, pelo menos foi lá se cuidar, não é? Isso aí. Doutor, muito obrigada por hoje. Eu Volte que agradeço, mais vezes, eu que viu? agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Eu falei, para viu? mim é sempre motivo de alegria falar a respeito, né, desse tema, né? E eu agradeço a oportunidade e o espaço também. Nós que agradecemos. Eu vou passar os contatos do doutor para você. @doutordr.Antônio Neves, urologista, é o Instagram. O Facebook também, doutor Antônio Augusto Neves, urologista. Facinho de achar. Manda pergunta pro doutor que ele responde, né, doutor? Com certeza, só mandar lá, a gente está à disposição. Muito obrigada Eu que mais uma agradeço. vez. E um Valeu ótimo mesmo. final de semana para vocês. Obrigado para todos nós, obrigado. Para todos nós. Valeu. E é isso, né, Léo? Prevenção.